Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício, estamos aqui iniciando mais um encontro do Catequese em Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor infinito e misericordioso de Maria preencham sua vida, preencham seu coração. E aí, prontos para mais um encontro catequético? Nossa estrada está seguindo e hoje vamos falar sobre orações, falando com Deus, orações que chegam aos céus. Um tema mais que especial para a catequese de hoje, até porque as orações elas fazem parte da nossa vida, da nossa prática de fé, para que nós possamos estar sempre mais próximos, mais ligados a Jesus Cristo. Então a gente vai compartilhar aqui algumas informações muito profundas, muito intensas, que vão contribuir para o seu crescimento espiritual, claro, para o meu também. Vamos lá? Já sabem, né? Gosto de fundo nas palavras. Então, oração vem do latim, e nós temos aqui 3 pequenas palavras latinas que nos ajudam a compreender melhor o que significa em português para nós a palavra oração. Orare, oratio e ores, falar, discurso e boca. Então, oração, se a gente for compreender a palavra na sua essência latina, mensagem que sai de nossa boca. Compreendemos? Obviamente que estamos falando de mensagem a Deus, a Jesus. A oração é uma forma de expressar a nossa fé em Deus, nossa confiança em sua providência e nossa gratidão por suas bênçãos. Como vocês vão perceber, nós temos orações para diversas necessidades da nossa alma, da nossa fé e da nossa relação com Jesus Cristo e com o nosso próximo. E essas mensagens que saem de nossa boca, de nosso coração, nem sempre precisam ser ditas, proferidas. Muitas vezes podem ser orações até meditadas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Palavra que dirigimos a Deus, louvando-lhe e suplicando-lhe. Vocês estão vendo aqui algumas explicações que nos ajudam a aprofundar ainda mais nosso entendimento e a importância da oração em nossas vidas. Mateus capítulo 15, versículo 18. Oração, aquilo que sai da boca e provém do coração. Olha só que fantástico São Mateus deixa pra gente. Provém do nosso coração, sai pela nossa boca. Oração. A oração é uma das formas de estarmos próximos de Deus em momentos de alegria, tristeza, esperança ou medo, compartilhando com Ele nossas emoções e sentimentos. Através do coração podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas, experimentando a paz e a tranquilidade que só Ele pode nos dar. No nosso dia a dia cristão, na nossa rotina, a oração é uma grande conversa que estabelecemos com Jesus Cristo, que estabelecemos com Deus, muitas vezes com seus anjos santos e até mesmo com Maria. E nesta grande conversa, a gente pode ter várias práticas, várias temáticas. E é por isso que nós temos um encontro dedicado a compreender as orações em todo o seu contexto, para que essa conversa com o divino possa acontecer de uma maneira verdadeira, profunda e sustentada especialmente por fé. Uma oração vazia, uma oração que sai apenas da boca sem um sentimento vivo de fé, ela não chega a lugar nenhum, né? Não é o que Deus, não é o que Jesus Cristo espera. Não é disso que se trata a oração. Às vezes a palavra pode ser simples, às vezes os versos podem ser comuns. O que importa é a maravilha da alegria que o coração sente, do amor vivo por Jesus Cristo, para manifestar aquilo que sai de cada pessoa. Concordam? A oração pode assumir várias formas, e aqui a gente vai começar a compreender por que existem algumas maneiras diferentes da gente rezar, da gente orar. Pode ser uma oração vocal, aquela que a gente verbaliza e que tanto conhecemos em celebrações, nos encontros que nós temos na igreja ou com familiares, né? Qualquer encontro onde praticamos a nossa fé, a gente se utiliza muito de orações vocais que saem da nossa boca. Orações mentais, comentava com vocês, né, no slide anterior, que nem toda oração a gente verbaliza. Então nós temos orações que são meditadas, orações de olhos fechados muitas vezes. É uma oração como toda e qualquer outra. Falar com Jesus, falar com os santos e anjos, falar com Nossa Senhora, já é por si só uma oração, verbalizando ou não. E também há formas de rezar de maneira escrita. Eu, particularmente, já participei, já pratiquei muito essa forma de oração, e nós até teremos um encontro falando sobre uma experiência como essa, alguns vídeos aí pra frente. Então, nós temos 3 formas de fazer as nossas orações: vocal, mental, meditativa ou escrita. As orações também podem ser espontâneas ou recitadas. Qual que é a diferença?
Oração recitada é aquela oração escrita que nós já temos, decoramos ou conhecemos através da catequese que a gente já vivenciou. Exemplo de uma oração recitada: Pai Nosso, Ave Maria, oração ao Divino Espírito Santo, creio. Orações recitadas, ou seja, já existe uma oração escrita para que, conhecendo-a, eu possa verbalizar ela como uma prática de fé. E a oração espontânea é aquela que sai do nosso coração de maneira deliberada. É aquela onde a gente se reúne, fecha os olhos, estando com outras pessoas ou não, e realmente sai da nossa boca aquilo que o coração coloca para fora. Ainda falando de tipos de oração, aqui a gente falou de formas, aqui a gente falou sobre espontânea ou recitada, e também temos os tipos dessa oração: uma adoração, uma contrição, petição ou agradecimento. Quais são esses 4 tipos, Maurício? Vamos compreendê-los. Oração para adoração. Como o próprio nome diz, são aquelas orações onde a gente simplesmente exorta o nosso amor por Jesus Cristo, a adoração que temos por Deus. Então é uma oração que tem como objetivo isso, adorar a Jesus. Orações de contrição são aquelas orações onde a gente pede perdão pelos nossos erros. Ato de contrição, até mesmo o que a gente fala durante a nossa confissão com o sacerdote, é uma oração de contrição. Nós estamos ali com o nosso coração triste, contrito, amargurado, pedindo geralmente de joelhos perdão a nosso Senhor. Aquilo é uma oração que a gente chama de contrição. Petição são orações onde a gente pede aquilo que nós desejamos profundamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente pede pela salvação das almas, pela saúde de alguém, pela felicidade, pela alegria, pelo alimento, quando a gente faz um pedido direcionado a Jesus Cristo, é uma oração de petição. E já uma oração de agradecimento, ou oração em ação de graças, né? Graças, agradecimento. Nós estamos diante de uma oração para manifestar a alegria que temos por termos recebido de Jesus algo muito importante para nós. Então é quando simplesmente nós agradecemos a Jesus Cristo por aquilo que amorosamente recebemos dele. Então vocês percebem que nós temos algumas formas de oração no nosso dia a dia, tudo para ajudar a nossa fé para ser melhor e mais profundamente exercida no nosso dia a dia. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes em oração, recebereis, tendo a crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Viram que passagem maravilhosa que nos apresenta o poder da oração? Vamos avançar mais um pouco. Temos aqui agora o exemplo da própria Santa Missa, que é a forma mais completa de uma oração, pois tem esses 4 tipos de oração num só momento, como a gente acabou de ver no slide anterior. Ato penitencial é uma oração de contrição. O Glória é uma oração de adoração. As preces da comunidade, claro, são uma petição. E sempre que o padre manifesta alguma oração que inicia por oremos, ele está fazendo um agradecimento a Jesus Cristo pelas graças que nos concede. Estão vendo como a nossa Santa Missa, ela tem uma estrutura maravilhosa pensada para todas as necessidades da nossa alma, inclusive para que nós possamos praticar todas as orações existentes no nosso mundo cristão. Gostaram? Mas calma que tem mais. Vamos lá. O que nós temos aqui? Apenas exemplos das orações talvez mais comuns, mais frequentes que nós temos no dia a dia. Neste caso aqui não são orações espontâneas, são orações recitadas. Lembra que nós vimos a diferença? Espontânea, que sai deliberadamente da nossa boca e do nosso coração, e as recitadas também saem do nosso coração, mas através de uma escrita já conhecida. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Falamos desta carta no vídeo anterior, se lembram? São Paulo pede aos Tessalonicenses que sejam fervorosos na fé, que não se afastem da fé e do amor em Jesus Cristo. Orai sem cessar. Principais orações do nosso dia a dia, como já conhecemos, o Pai Nosso, o sinal da cruz, que a gente faz sempre que inicia algum momento de fé, algum momento de adoração, algum momento sagrado em nossas vidas. A Ave Maria, essa oração tão maravilhosa, a Mãe de Jesus. O Creio, que é uma oração que manifesta tudo aquilo que nós acreditamos na nossa fé em Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra. Ou seja, a gente vai apresentando tudo o que nós cremos. A essência da nossa fé é uma oração maravilhosa
E a gente já falou dela em algumas oportunidades, lembra? Credo niceno-constantinopolitano? Pois é, ele tem uma versão menor, que a gente pratica muito no Brasil, e tem a oração maior, que especialmente em missas festivas ou de alguns santos específicos, em datas comemorativas, a gente utiliza o Credo niceno-constantinopolitano, que é aquele maior. Oração ao Espírito Santo, maravilhosa. Oração do Glória, que geralmente nós fazemos ela cantada, mas é uma oração também. E a persignação. Alguém sabe o que é persignar-se? Se você não sabe aí do outro lado, é aquele gesto que nós fazemos de 3 sinais da cruz. Um na nossa fronte, na testa, um na boca, um próximo ao coração. Geralmente nós fazemos essa persignação quando entramos em algum ambiente sagrado ou quando vamos iniciar o Evangelho. Lembra quando o padre nos apresenta na celebração da missa qual será o evangelho a ser lido e proferido? A gente faz a persignação. E Maurício, há uma oração, há palavras específicas para serem ditas na persignação? Existem algumas formas de oração para persignar-se, mas o que é importante a gente saber, até para que você possa incluir isso na sua vida espiritual, no seu dia a dia. Então, quando a gente está se persignando, nós estamos pedindo que a palavra de Deus e o amor de Deus entrem em nossa mente, saiam de nossa boca e penetrem em nosso coração. Compreendemos? Por isso que a gente persigna nesses 3 pontos: mente, boca e coração. Nossos pensamentos, o que sai da nossa boca e os nossos sentimentos. Tudo isso junto elevam a nossa fé. Que maravilhoso! Não é uma coisa espetacular o que Deus nos prepara, o que Jesus Cristo nos prepara através da sua Igreja Santa e Católica? Eu, particularmente, sou um fã incondicional, então sou muito suspeito para falar dessas coisas. E aqui a gente tem também algumas formas de oração que talvez a gente conheça, mas não sabia que elas eram organizadas desta maneira. Vamos lá. São 3 tipos de oração muito conhecidas no nosso dia a dia, que fazem parte de alguns rituais, de alguns momentos de oração. Algumas são utilizadas na oração do Santo Terço ou do Rosário. São os atos, as jaculatórias e as ladainhas. Eu sei que você já ouviu falar dessas palavras, mas talvez não saiba o que elas significam. Então aqui, no Catequese em Cristo, a gente aprofunda este conhecimento para aumentar a nossa fé. Atos podem e devem ser feitos para aumentar em nossa alma as virtudes teologais, virtudes que fundamentam, animam e caracterizam o agir moral de um cristão. Então os atos, eles são basicamente orações que a gente pode usar no nosso dia a dia para aumentar as nossas virtudes em Jesus Cristo. E nós temos alguns tipos de atos. Eu, na cabeceira da minha cama, por exemplo, no meu dia a dia, tenho um livrinho de orações bem pequenininho, muito bonito, que eu ganhei de um padre numa confissão que fiz alguns anos atrás, e ele tem tudo bem resumidinho. Então ele tem todos os tipos de atos, todas as ladainhas, todas as jaculatórias, todos os tipos de oração do Santo Terço, tudo. Recomendo que você busque um livreto desse a qualquer momento. Quais são os tipos de atos que existem para que a gente possa praticar as nossas virtudes teologais? Ato de fé, ato de esperança, ou seja, cada um desses vai ser uma oração diferente para que você possa rezar. Atos de caridade, atos de contrição, que é aquele que a gente reza no momento de uma confissão. Lembra? Se você já confessou que está aí do outro lado, o sacerdote pode te pedir: você sabe rezar o ato de contrição, meu filho? Então eu vou te ajudar. É um dos atos que aumentam nossas virtudes teologais. Atos de arrependimento e também de oferecimento. Então minha recomendação é que você busque um material que possa sempre estar próximo de você para que você reze e pratique os atos em sua vida. Maurício, e as jaculatórias? Eu já ouvi esse nome, mas eu não sei o que significa. Muito simples. Jaculatórias são pequenas orações que dirigimos a Deus para reforçar outras orações principais. Ah, Maurício, entendi então. Quando, por exemplo, eu estou fazendo a oração do terço, ao final de um mistério, a gente reza algumas pequenas orações. Aquilo são jaculatórias, compreendemos? Elas existem para avivar ainda mais a fé da oração que você está manifestando. Então, por exemplo, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, ou Jesus, manso e humilde de coração, fazei com que nosso coração, ou então, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo de inferno, levai as almas todas para o céu. Todas essas pequenas orações complementares são chamadas de jaculatórias. Existem muitas delas que a gente acaba se utilizando. E é por esse motivo que, se você que está aí do outro lado e já foi fazer a oração do Santo Terço
com algumas pessoas que não são da sua rotina, do seu dia a dia. Ah, Maurício, uma vez eu estava na casa de um familiar, eu fui numa comunidade, estava num grupo de oração e eles faziam durante a oração do Santo Terço umas pequenas orações que eu não sabia. São jaculatórias que por vezes são tradicionais para aquelas pessoas, para aquele ambiente, ok? O que importa é a gente saber que são pequenas orações que nos ajudam a aumentar a nossa fé. E por último, as ladainhas. O que são ladainhas? Consiste em uma série de preces curtas organizadas alternadamente entre um solista e a assembleia. A resposta da assembleia geralmente é rogai por nós. As mais conhecidas são a ladainha de Nossa Senhora e a ladainha de Todos os Santos. E se você que está aí do outro lado desconhece, assim que encerrarmos esse encontro, você pode procurar essas duas ladainhas. São muito fáceis de encontrar em qualquer livreto de orações cristão católico ou na internet. Você só procura, né? Ladainha de Nossa Senhora ou ladainha de Todos os Santos. Elas existem também para que a gente possa fazer memória a Nossa Senhora, aos santos, pedindo a intercessão deles. Por isso que nós rezamos tantas e várias em sequência, para que tudo isso junto eleve a nossa fé. E aí, o que vocês acharam dessa abordagem, desse encontro sobre as orações? Espero que ele tenha contribuído para que você possa praticar ainda mais as orações em sua vida. Nós temos, claro, como vocês sabem, as perguntas que movem. E se eu tiver preguiça de rezar? Você tem preguiça de comer? Você tem preguiça de respirar? Por que eu pergunto isso? Porque a oração em nossas vidas ela é uma prática que deve fazer parte, como toda e qualquer outra atividade, que nos justifique estar aqui. Se sabemos que orar é conversar com Deus para aumentar a nossa fé, é como se nós estivéssemos respirando o ar da nossa vida. Então, por favor, deixem a preguiça de lado. Tragam essa prática para o seu dia, seja de manhã, seja de noite, seja em vários momentos ao longo do dia. Não espera apenas um momento de estar na igreja, numa catequese, para que a oração faça parte da sua rotina. Reze sempre. As orações da minha rotina servem como oração? Ah, então neste caso, estamos aqui fazendo uma pergunta de alguém que já tem orações no seu dia a dia? Claro! Não há palavras bonitas, não há necessidade de decorar tudo. O que há é um coração fervoroso para conversar com Jesus Cristo. Isso é oração. Deus ouve quem reza sem fé? Nós sabemos que Deus ouve tudo. Uma pessoa que reza sem fé, ela não deve parar de rezar. Ela deve rezar ao contrário, para que Jesus aumente e lhe dê fé. Não pare de cessar. Você que está aí do outro lado, sente sua fé um pouco abalada, conhece pessoas que por vezes rezam apenas por obrigação, permita que a semente de Jesus Cristo esteja plantada em seu coração. Se a sua oração está vindo sem fé, reze para ter fé na oração. Jesus atende a tudo e a todos. Posso fazer apenas orações espontâneas? Claro que pode. O que nós temos nas orações recitadas são já algumas palavras preparadas para auxiliar o nosso crescimento espiritual. Então, tal como a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus instituiu, como tantas outras, são orações que nos ajudam a pensar, a refletir sobre coisas na nossa relação com Deus, que nos ajudam a crescer na espiritualidade. Por isso que nós temos orações recitadas. Mas a sua oração espontânea, se ela está vindo do seu coração, é a oração que Jesus quer. Preciso decorar as orações? Acho que já falamos um pouco disso aqui, né? Não há essa obrigatoriedade. Nem todos têm uma memória 100% pronta e aguçada para lembrar tudo. Eu, por exemplo, na cabeceira da minha cama, tenho um livretinho de no máximo umas 30, 40 páginas, todo tipo de oração que vocês imaginarem. E livretos como esse você acha gratuitamente na internet, você pode ir numa lojinha cristã, você vai ter maravilhoso. Então você não tem obrigatoriedade de decorar nada, apenas de colocar para fora aquilo que tem no seu coração. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, assim como eu gostei muito, e que ele possa nos ajudar sempre a aumentar a nossa fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Maria por nós, esteja com você, com seus amigos e com toda a sua família. Nos encontramos depois. Tchau, tchau.